de assim, por que que a gente precisa aceitar a inteligência artificial e por que em 10 anos a gente vai rir de não ter aceitado ela agora, como a gente ri desses casos que eu coloquei. Eu acho que, assim, por que que a gente não faz é uma palavrinha que a gente usou no começo, inclusive, né? O ser humano é um macaco de roupa. A gente está condicionado a repetir o que a gente aprendeu, a gente está condicionado a comportamento mimético, que é eu vi alguém fazendo, eu vou fazer a mesma coisa, e a gente está condicionado disso tanto com os nossos pares, quanto com o que a gente já fez, né, na nossa história. E o que eu posso falar eu acho que pô, se nem o Bill Gates conseguiu explicar a internet em 1996, eu não vou arriscar que eu vou convencer todo mundo, não. Mas eu posso contar quem está convencido disso, como que é o processo de decisão dessa pessoa, que são os executivos com que a gente trabalha, que são os nossos alunos, que decidiram, não, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso. Quem tomou essa decisão olhou para o lado e viu a velocidade da mudança, que cara, antes a inteligência artificial mais sofisticada de linguagem que eu tinha no meu dia a dia era o celular mandando mensagem sugerindo a próxima palavra. Hoje, tipo, 2 anos depois, eu consigo pedir para o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Claude, que é qualquer um desses outros sistemas de IA conversacional, para escrever um livro. E para escrever um livro no estilo de Machado de Assis. E para fazer isso em qualquer língua que existe na humanidade, inclusive Guarani, por exemplo. E notar essa velocidade da mudança, que é não só ver o que ainda é ruim, porque quase toda a crítica de IA, mas a IA ainda é ruim, não funciona para isso. Mano, isso é verdade. Ainda tem um monte de erros que não funciona, mas o que mais choca as pessoas e que faz elas tomarem essa decisão primeiro, a velocidade de mudança que elas estão notando. Tem um aluno nosso que hoje ele ganha 4 vezes mais do que ele ganhava antes de trabalhar antes de estudar com a Sirius. Ele trabalhava como vendedor, hoje ele é gerente sênior de operações, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E ele fala, né? Eu acreditei que se eu não aprendesse isso, em 10 anos eu estaria na rua. Então, esse momento de sentir, de ver a mudança e sentir que se eu não aprender isso, eu vou ficar para trás, é uma das coisas que a gente vê que faz as pessoas mudarem de ideia. A segunda coisa é o primeiro momento mágico de uso de IA. E você me contou disso para você mesmo, recentemente. Você falou, cara, eu tenho que fazer uma nota que é simples, mas que, apesar de ser simples de fazer, não é uma análise sofisticada que eu estou escrevendo de texto, fulano se juntou a tal empresa para fazer X. Eu demorava tanto tempo para fazer isso, hoje com a ajuda da IA eu faço em 3 minutos. E esse é o momento mágico. Então são esses 2 momentos que a gente vê as pessoas que mudaram de ideia ter. O primeiro a mudança está acontecendo muito rápido, a velocidade de mudança está acontecendo muito rápido. E 2, eu tive um momento mágico. E é por isso que o ChatGPT foi tão importante, inclusive. Porque, quem é da área de dados, e eu falo de ciência de dados e IA quase de forma substituta, né? Porque são as mesmas áreas do conhecimento. Estão intrinsecamente relacionadas. Porque para dados, você usa... para inteligência artificial, você precisa de dados e você usa ferramentas de ciência de dados, diferentes algoritmos, diferentes modelos de aprendizado de máquina para criar sistemas de inteligência artificial. Então, eu uso isso de forma muito próxima, são altamente relacionados. Quem já é dessa área vê isso há muito tempo, eu lembro, para mim, um dos momentos mágicos foi em 2018, que foi a primeira vez que eu usei o BERT, 2018, 2019. Nossa, você usou lá atrás? BERT, sim, que era o modelo, um dos modelos que inspirou o ChatGPT. E que, para mim, aquilo foi chocante. Era difícil de usar na época, dava um trabalho. Eu estava fazendo esse projeto com uma colega que trabalhava no LinkedIn na época, e eu falei, tem alguém usando isso lá no LinkedIn? Ela falou, não tem ninguém. Então era um paper, né? Um papel de pesquisa que tinha sido publicado recentemente, o modelo estava disponível open source, e para mim aquilo foi um momento mágico. Eu falei, caramba,
a gente tinha que fazer um tanto de coisa para analisar a linguagem. Agora esse modelo consegue fazer de forma bem mais simplificada. E foi um dos momentos mágicos para mim, entre outros. Mas esse eu lembro bem. E o ChatGPT foi um momento mágico para muita gente. E é por isso que teve esse estalo tão grande. Pra mim foi um susto. Me conta mais, como é que foi? Cara, eu ouvi falar e aí eu fui mexer e eu comecei a pedir, cara, e foi assustador, assim. Eu tomei um susto mesmo. Eu não entendi a lógica. Eu não entendi a lógica. Como ele faz? Eu não entendi a engenhoca por trás, assim. Parecia realmente mágica. Como foi a primeira vez, sei lá. Primeiro smartphone, talvez. Alguma coisa assim, foi uma... Quando eu troquei de videogame do Mega Drive para um PlayStation, assim, que foi uma experiência muito diferente lá atrás, né? Quando eu era novo e tinha tempo para jogar videogame. Aí eu conversei com um cara que é o Arthur Brusato, que foi o meu primeiro entrevistado aqui, que é o CEO mantenedor da Vereda. E aí a gente começou a falar, e aí ele falou assim para mim, Edu, mas a IA é uma calculadora para você. E aí falei, cara, ele tem razão. É isso aí. E aí eu comecei a absorver, e aí eu comecei a usar ela como se a gente trabalhasse junto. Como se fosse minha funcionária mesmo. Então, eu pergunto, cara, as coisas pra IA. Pergunto mesmo. É isso aí. Pô, eu tô me sentindo assim, o que você acha? Eu converso como se fosse... É isso mesmo. E peço as coisas e falo, não tá legal. Às vezes, os textos que eu julgo mais complexo, eu escrevo e peço pra ela corrigir. Faz bem. Você pode corrigir, você pode dar uma ideia, você pode colocar algum dado de mercado, alguma coisa assim. E para mim, assim, lá na IDB eu sempre peço pro time, assim, antes a gente trabalhava com Office, né, Google Docs, etc e tal, agora é para escrever no ChatGPT. Por quê? Porque eu entendo que a gente tem que se familiarizar com a ferramenta. Sim. A gente conversou ontem e teve o caso do Guilherme, com quem eu escrevi o segundo livro. Esse também foi um caso interessante, onde ele colocou os AGVs, né? Os robozinhos lá no galpão do Grupo Move 3, para fazer ali a parte logística interna. Mas no começo, eles não andavam direito, eles batiam cabeça, jogavam os pacotes, as coisas não estavam transcorrendo da maneira que ele desejava. E aos poucos, ele foi adaptando aquela tecnologia para a demanda dele, para a necessidade dele, e aí ele conseguiu atingir o exponencial. Ou seja, o que eu percebo, como você falou lá atrás do exemplo do trilho, é que, puta, cara, a gente tá andando aqui de cavalo, você vai ter que reformar, você vai ter que... Você vai ter que aplanar, você vai ter que colocar o trilho. Puta, né? Vamos fazer de cavalo. Cara, não, você vai atrasar. É a obra, né? Todo mundo quer o resultado da mudança, mas não quer atravessar a mudança. Exato. Né? Exatamente. E aí eu tô travando esse dilema assim com o meu time. Existe um pouco... O jornalista é um bicho que tem uma certa resistência. Não todos, não gosto de generalizar, mas alguns têm uma visão meio romântica do ato de escrever, artística, que também é real. Mas eu acho que a inteligência artificial ela vem para elevar o nosso nível. Eu acredito nisso também.